Irmãos, vocês estão numa posição privilegiada, estão sentados desse lado do ar-condicionado, batem bem, mas ali não é fogo do espírito, não é nada, ali está calor. Aqui atrás, então se me virem a suar, não é porque estou nervoso ou intimidado ou nada do género. Dando também as boas-vindas àqueles que nos visitam, sempre bem-vindos no nosso meio. Porém, e afastei um bocado do esquadro. Porém, hoje nós vamos estar a continuar o nosso estudo em Gênesis. Na semana passada, nosso irmão Walter fez um muito bom trabalho ao alimentar-nos com a palavra de Deus. Obrigado por isso. E hoje nós vemos uma breve transição, uma transição que, apesar de breve, passar por desapercebida por muitos quando estamos a ler a Bíblia. Na passagem de hoje nós conseguimos ver como é que o povo de Israel passa de uma família, e já tínhamos visto toda a dinâmica familiar, como estava complicado, para que esta família sequer começasse com Abraão e Sara, sendo Sara estéril, todas as desavenças que aconteceram por emprestar marido, trocar marido, filhos, bastardos, grandes complicações, que até nos dias de hoje nós vemos implicações de toda esta confusão. Hoje, eu gostava que estivéssemos a olhar para as Escrituras com este tema em mente: exercitar o entendimento. Exercitar o entendimento. Podem ir abrindo as vossas Bíblias em Gênesis 34. E não há como começar isto de boa maneira, então quero já avisar. A história de hoje começa com uma violação. Não é uma violação de alguma lei, não é uma violação real, estamos literalmente a falar de uma violação sexual que acontece aqui nas Escrituras. E lembrando, não é porque está descrito na Bíblia que é algo aprovado ou não, vamos entender aquilo que as Escrituras nos dizem. É uma história que nós vamos falar sobre como Esaú depois teve que se separar de Isaac. Vamos ver aqui uma morte, quer dizer, na verdade vamos ver várias mortes, mas uma em principal. Lembram-se da Raquel, a mulher amada de Jacó, que ele trabalhou 14 anos por ela. Hoje ela morre, infelizmente, e falamos sobre temas que algo pesados no dia de hoje. Então, enquanto vamos navegando por esta parte das Escrituras, vamos ter isto em mente: exercitar o entendimento. A importância de nós colocarmos a massa cinzenta para trabalhar. Quero começar aqui com os primeiros dois versículos de Gênesis 34 que dizem: Diná, filha que Leia havia tido de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. E aqui apenas para esclarecer, quando nós falamos que Jacó ele tinha 12 filhos, que eram aqui os depois que vieram para formar as tribos de Israel. E vemos, ele afinal tinha uma filha. Nestes tempos, ter uma filha não significava muito. Ter uma filha era como uma moeda de troca. Se eu precisasse de formar paz a algum rei, e até em história bastante recente chegamos a ver isso, como os reis davam em casamento as suas filhas e tudo mais para manter ali alguma paz e manter algum poder. Neste tempo não era diferente. E por isso é que talvez nós vemos Jacó teve 12 filhos, talvez ele tenha tido alguns mais. Mas filhas. Filhas, por norma, não costumam aparecer, ao menos que elas tenham tido um papel relevante na história. É como nós vemos aqui. Diná, filha que Leia havia tido de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. E Siquém, isto era um príncipe, E Siquém, filho de Amor, o Eveu, príncipe da terra, viu-a, tomou-a, deitou-se com ela e a violentou. Literalmente isto quer dizer que a violou. Ele viu, cobiçou, achou bonita e a violou. Aquilo que acontece no versículo 13 é capaz de criar alguma aversão em muitos, especialmente a todas as mulheres que estão aqui presentes. Porque diz o seguinte: assim a sua alma apegou-se a Diná, filha de Jacó, e amando a moça, falou-lhe ao coração. O que aconteceu? Ele violou a Diná, só que depois ele apaixonou-se pela Diná. E o que é que ele quis fazer? No versículo 4, então Siquém disse a seu pai, Amor, consegue-me esta moça por mulher. Jacó ouviu que Siquém havia tirado a honra de sua filha Diná. Jacó, porém, calou-se e até que chegassem os seus filhos que estavam no campo com o gado. E Amor, pai de Siquém, foi falar com Jacó. E logo que souberam do caso,
os filhos de Jacó vieram do campo e ficaram tristes e furiosos porque Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. A mim chama-me a atenção em tudo aquilo que acontece, em como isto era apenas insensatez para Israel. Não, talvez para os heveus ou para os outros povos que estivessem por ali não seria algo insensato. Para vermos a perversão que havia naqueles tempos e como vemos no mundo. Então Amor falou com eles. Amor, o pai de Siquém. Ele era o rei daquele reinado. A alma de meu filho Siquém afeiçoou-se fortemente à vossa filha. Peço-vos que entregueis a ele por mulher. Vinde fazer aliança de casamento connosco. Dai-nos as vossas filhas e recebei as nossas. Assim habitareis connosco. A terra estará à disposição. Habitai, negociai e adquiri propriedades nelas. Depois disso, Siquém disse ao pai e aos irmãos dela: que eu ache favor aos vossos olhos e darei o que me pedirdes. Exigi de mim o que quiserdes em dote e presentes, e darei o que me pedirdes. Somente dai-me a moça por mulher. Mas como é que chegou neste ponto? Um homem que realmente estava assim tão apaixonado, já podia ter dado feito as coisas bem, sem ter que violar a pobre da Diná. Comecem a entender aquilo que diz aqui no versículo 13, porque vai ser muito importante para todo o resto da pregação. Como Siquém havia tirado a honra da sua irmã Diná, os filhos de Jacó, em resposta, falaram traiçoeiramente a Siquém e ao seu pai Amor. O que é que eles falaram traiçoeiramente? Se nós vemos os próximos versículos, resume-se a isto. Eles disseram: olha, tu faltaste ao respeito da nossa irmã e nós não te podemos deixar por assim. Então, se realmente querem formar povo juntamente connosco, vocês têm que ser circuncidados. Lembram-se daquilo que era a marca dos homens israelitas, dos descendentes de Abraão? Porque quando chegava a altura de fazer o pacto, colocar a mão debaixo da coxa, e no final desta passagem voltamos a ver este tema da coxa, sabe que é um circunciso ou não. E eles disseram: olha, se realmente queres fazer parte de nós, circuncidem-se. Circuncidem-se. Disseram isto traiçoeiramente, como diz no versículo 13. Porquê? O que é que aconteceu? O Siquém, não sei se envergonhado ou como estava toda a questão, disse: todo o povo vai fazer isso. Então colocaram todo o povo para se circuncidar. Ora, hoje em dia, se falamos de circuncisão, é um procedimento cirúrgico, simples, até em centros de saúde, se for necessário, são capazes de fazer. Nada do outro mundo. Por aqui estamos a falar de tempos mais antigos, em que a medicina não estava assim tão avançada. Então, literalmente, como eles faziam, muitas vezes partiam pedras e com as lascas das pedras cortavam o prepúcio ou alguma lâmina que tinham por ali e eles tinham que recuperar. Ficavam algum tempo em recuperação, muitas inflamações e tudo mais. O que é que a Bíblia nos diz? No terceiro dia, quando eles estavam ainda a recuperar, quando a dor estava no seu auge, todos os homens do povo, temos dois malandros, Simeão e Levi, dois filhos de Jacó, pegam espadas e começam a matar todos os homens do povo. Estavam de cama, ninguém se levantava, foi chegar, foi rápido, cirúrgico, tum, mata, e mataram também a Siquém e Amor. Jacó, somente aqui para entenderem, mataram todos os homens. O que é que aconteceu com as mulheres e com as crianças? Foram tomadas como escravos. As mulheres e as crianças foram tomadas como escravos, prisioneiros. O que acontece? Jacó, ele reclama com o Simeão Levi, diz: vocês fizeram o quê? Foram para lá e fizeram esta barbaridade, agora eu vou ser tido como alguém que perturbou a paz, fazendo-me odiado pelos habitantes desta terra, os cananeus e os perizeus. Como tenho pouca gente, na verdade ele tinha até bastante, mas comparado com todos os reinados que havia por ali, era apenas uma família, não era um povo, ainda por assim se dizer. Como tenho pouca gente, eles se juntarão e me matarão, serei destruído com a minha casa. Mas o que é que responderam os filhos? Por acaso ele deveria ter tratado a nossa irmã como uma prostituta? E eu aqui quero que sejamos bastante honestos. Talvez alguns homens estão a pensar, dizer, eu teria feito igual. Se eu estivesse nestes tempos também teria assim sido feito. Talvez as mulheres que estão aqui presentes pensarem, poxa,
tempos horríveis, bárbaros, não tinha uma voz por aqui dizer, e os homens estão a decidir aquilo que está a acontecer comigo, se eu vou me casar com o meu violador, que tempos são estes? Atenção que em nenhum momento daquilo que nós estamos a falar aqui, a vontade de Deus é mencionada. Repararam? Em nenhum momento aqui alguém foi-se aconselhar a Deus o que é que devemos fazer nesta situação. Jacó estava preocupado com a paz, com a sua reputação. Simeão e Levi, eles estavam preocupados com fazer justiça às suas próprias mãos. A pobre Diná, nem vemos o que é que ela sente, porque é uma troca de moeda. Eu gosto quando nós podemos avançar na história. E Jacó, quando nós acabamos este capítulo, acabamos ali o 34, no versículo 31, e pensamos, aqui acabou a história. Mas lembre-se que a Bíblia ela não foi escrita com versículos e capítulos. Então quando nós lemos, mas eles responderam, por acaso ele deveria ter tratado a nossa irmã como prostituta? Parece, acabou aqui o livro, vamos esperar a próxima edição para saber aquilo que acontece. Mas não é isto. Não é, por acaso ele deveria ter tratado a nossa irmã como prostituta. O texto continua e diz, depois dessas coisas, Deus disse a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias do teu irmão Esaú. Vemos? Aconteceu toda esta barbaridade. Deus diz, Jacó, ao Deus que te acompanhou em todo este trajeto, lembras quando estavas angustiado porque tinhas medo que o teu irmão Esaú fosse dar cabo da tua vida por toda a maldade que tu fizeste? Este Deus que te acompanha, volta a Betel. Volta a Betel e vem ter comigo. E eu gosto daquilo que Jacó diz, porque nós, a semana passada e há 2 semanas atrás, tivemos a oportunidade de ver esta transformação que Deus fez na vida de Jacó. O que Jacó faz? No versículo 2, então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele, lançai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, purificai-vos e mudai de roupa. Vamos nos levantar e subir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me atendeu no dia da minha angústia. E esteve comigo. Ele reafirma a Jacó, Jacó, lembras-te que não és o engarrador, não és este agarra-joelhos que faz os outros tropeçar. Tu agora és Israel. Tu és Israel. Este que contende com Deus e permanece. A tua linhagem. Tens um povo, uma missão, uma nação, a terra que foi prometida a Abraão. Há de ser vossa, há de ser deste povo. Reis hão de proceder Israel. E Jacó ele oferece um sacrifício a Deus. E oferecendo um sacrifício a Deus, eles partem mais uma vez em viagem. E Jacó passa por mais uma tribulação, porque a mulher que ele amava, e aqui esta é uma breve ilustração, mas a mulher que ele amava, Raquel, estava para dar à luz a Benjamim, e realmente ela está num trabalho de parto difícil, e ela já sente que a sua vida está por ir. A parteira diz, olha, não te preocupes porque o bebê ainda vai nascer. E conseguiram que o bebê nascesse, ela queria que o bebê se chamasse Benoni, que tem a ver com pranto, mas Jacó disse, não, lá de ser Benjamim, o meu filho amado. E nasce Benjamim, Raquel morre. Depois nós podemos ver descendências, é assim que continua o capítulo. Vemos a descendência de Jacó, os filhos que teve, vemos também a descendência de Esaú. Esaú aprendeu com os erros da família e decide se separar. Diz no versículo 7 do capítulo 36, depois Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas, todas as pessoas da sua casa, o seu gado, todos os seus animais e todos os bens que havia adquirido na terra de Canaã, e partiu para outra terra, separando-se de seu irmão Jacó, porque os seus bens eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não podia sustentá-los por causa do gado que possuíam. Por isso Esaú foi habitar nos montes de Seir. Esaú é Edom. Mais para a frente, daqui a algumas semanas, vão se lembrar disto. Edom, os Edomitas, ok? Descendentes de Esaú, o irmão de Jacó. Basicamente é tudo isto que acontece. Mas agora eu gostava de podermos voltar e recapitular e dissecar aquilo que aconteceu. Nós já notamos que Israel já começa a ter uma dinâmica mais povo do que família. Apesar de ainda, pensemos, por exemplo, em Samora Correia. Samora Correia é uma cidade. Não parece, mas é uma cidade. Okay? Porque já passou um certo número de habitantes, então pensamos, Samora Correia, é uma vila, uma aldeia? Não, é cidade. É cidade. Não é um Montijo, não é uma Lisboa. Okay? Mais ou menos isto é que está a acontecer.
O povo de Israel está em franca expansão e já começam a ter aqui alguns problemas que povos têm. Este é um período transitório. Okay? Jacó é o último personagem em que nós vemos este contexto família. Quando Jacó morrer, que vai ser na semana que vem, ele já morreu, mas na semana que vem vamos falar sobre a morte dele. Tá bom? Quando Jacó morre, acaba esta dinâmica família e começamos a ver mais povo. Neste meio, nós vemos como decorre esta trágica situação de violação e vingança. Este tema de violação e vingança perpetua-se na história de Israel. Vamos ver, infelizmente esta não é a única situação de violação, vamos ver mais algumas durante as Escrituras. Isto é visível em toda a história do povo de Israel. E não sei se repararam nos dias de hoje, mas eu duvido que haja alguma nação, aos olhos aqui à face da terra, que tenha mais inimigos de momento do que Israel. Uma nação com tantos inimigos. Tantos inimigos. Lembram-se quando nós estudamos Provérbios e a sabedoria? Há uns tempos atrás, talvez alguns não estariam por aqui, mas nós vemos como Cristo ele é a sabedoria personificada. Mas, muito importante, se não se lembram disto, vamos ter que voltar a estudar Provérbios. Mas qual é o princípio da sabedoria? O temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eles fizeram este tratado com o rei Amor e Siquém e traíram-no, sejamos muito honestos, achamos que este trato com Siquém e o rei Amor, olha, circuncidem-se, depois nós fazemos um povinho e ficamos bem. Acham que este trato, ele foi por temor ao Senhor ou foi por uma sede de justiça pelas próprias mãos que o povo sentia? Justiça. Não houve temor ao Senhor no meio desta decisão. Vemos em como nada aqui corresponde àquilo que é o caráter do nosso Deus. Algo que eu gostava de chamar a atenção é para pensarmos, poxa, os heveus, um povo que nem se ouve falar, se nós fechamos os olhos, se nós piscamos 2 vezes enquanto estamos a ler a Bíblia, já perdemos os heveus, nem vemos. Um povo tão pequenino. Eu gostava, se pudéssemos ir a Gênesis 9, para verem, e aqui entendermos um pouco da soberania de Deus, porque vemos esta história bárbara, e pensamos, como é que isto acontece? Como assim eu falo da soberania de Deus? Deus é bom, Ele tem cuidado com as coisas. Não entendemos. Nós lembramos-nos, irmãos, quando Noé se embebedou. Lembram-se quando estávamos a falar de Noé e que assim que saiu da arca, pronto, resgatou a humanidade. O que é que Noé fez? Plantou uma vinha e embebedou-se. E não foi uma bebedeira qualquer dos vizinhos que estão aqui na rua. O homem estava mal, estava todo nu, largado, estragado, e houve um filho que portou-se mal. Ao invés de cuidar a imagem do pai, a reputação do pai, ele foi dizer para os irmãos, Ei, Sem, Jafé, veio aqui ver o pai. Olha ali o pai todo desgraçado. Noé amaldiçoou Cã. E nos versículos 25 e 27 do capítulo 9 de Gênesis, diz aqui algo que é interessante e já vamos começar a conectar alguns pontos. Diz o seguinte, disse Noé, maldito seja Canaã, ele será escravo de escravos dos seus irmãos. E acrescentou, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã seja o seu escravo. Que Deus amplie o domínio de Jafé, e Jafé habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Mas como já havia sido decretado, olha, Cã, a vida não te vai ser fácil. Has de ser escravo dos teus irmãos. Se nós viramos aqui uma página para o capítulo 10, o 15 e o 17. Nós quando começamos a ver a descendência de Cã e chegamos a Canaã, no 15 diz, Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Et, e também o Jebuseu, o Amorreu, o Girgazeu, o Eveu. Lembra-se aquele povo que se nós piscarmos 2 vezes que não vemos na Bíblia? Eveu. Está aqui o Eveu, o Aqueu, o Sineu. Depois tem o Arvedeu, o Zemareu, todos esses nomes todos que acabam com eu, nomes loucos. Mas aqui já começamos a ver com uma promessa de Deus de que o povo de Israel iria possuir a terra prometida e queria subjugar os povos que viviam em Canaã. Aí está. Começou pelos heveus. Por conta do pecado de Siquém. E para entendermos aqui, eu quando leio passagens assim só fico, eu não entendo a soberania de Deus.
Quando nós pensamos em alguém soberano, pensamos talvez na União Soviética, o Lenin ou o Stalin, eles eram soberanos, porque o que eles diziam, faziam acontecia. Talvez nós pensamos, no Brasil não, no Brasil é aquilo que o Lula diz é que acontece. Irmãos, o tipo de poder que nós conhecemos aqui na Terra, por mais que o teu pai seja o macho lá da casa, ou por mais que tenhas o irmão mais velho, que tenha uma voz forte, irmãos, nenhum tipo de poder ou soberania compara-se à capacidade de planeamento que o nosso Deus tem. A sua soberania é tão grande que Deus dá-nos a capacidade de, olha, estás aí na terra, faz o que tu quiseres, pois os meus planos não serão frustrados. Siquém, Viola Dinar, não buscou o conselho de Deus, em nenhum momento buscou o conselho de Deus. Quando nós vemos Simeão e Levi nesta história, em nenhum momento eles procuram o conselho de Deus. Mas Deus utiliza o pecado de ambos e consegue cumprir o seu propósito, apesar de não terem buscado a sua vontade. Podia ter acontecido bem? Podia. A vontade de Deus podia ter sido cumprida bem? Sim. Mas não foi. Porque ninguém exercitou o seu entendimento. Ninguém realmente parou para pensar, sabedoria, qual é o princípio? Temor ao Senhor, é lá onde eu vou buscar aquilo que vou fazer. Surpreende-me bastante pensar, poxa, eu vi um detalhe aqui na Bíblia, que às vezes nós lemos por alto e algo tão maravilhoso que nós podemos começar a entender uma pontinha da soberania do nosso Deus. E eu aqui gostava de fazer uma ressalva, principalmente pelos tempos que estamos a viver. Gostava de dizer atenção a toda esta igreja. O povo de Israel é o povo escolhido de Deus, sim ou não? Sim, é o povo escolhido de Deus, isso é complacente. Mas isso não significa que tudo aquilo que o povo de Israel faz é santo ou é santificado. Entendemos? Deus tinha a terra de Canaã prometida para os israelitas, sim ou não? Sim. Mas era este modo? Não era este modo. Não tudo aquilo que o povo de Israel faz é santificável ou agem de maneira correta. Em questões governativas, diplomáticas, relacionais, bélicas, o povo de Israel já tomou boas escolhas e também já tomou más escolhas. Agiu em santidade e temor a Deus, mas também agiu em pecado. E vemos isso ao decorrer da história de Israel. Hoje em dia nós estamos a ver isto. Hoje em dia, nos dias de hoje, nós estamos a ver isto. Vemos um conflito, como o conflito na faixa de Gaza, e é um conflito que apenas está escalado. Não é novo. Eu lembro-me de criança ouvir a faixa de Gaza. Eu pensava, faixa de Gaza? Isso aqui é uma faixa com uma gás? Ou, não entendi o que era, mas já de criança ouvir a faixa de Gaza. Os nossos avós, toda a gente já ouviu falar da faixa de Gaza já há algum tempo. Não é agora, não é necessariamente porque é moda. O meu objetivo, com aquilo que eu vou dizer a seguir, não é humilhar a ninguém. Prometo que não estive a ver nas redes sociais ou fazer algum stalking a ninguém. Eu não vi ninguém especificamente da igreja a fazer isso, na verdade, nem quero saber. Mas cuidado com estes posts que dizem todos os olhos em Rafah. All eyes on Rafah. Também cuidado com estes posts que dizem onde é que estavam os vossos olhos no dia 7 de outubro, quando o Hamas foi lá atacar. Cuidado com estes posts. Porquê? Porquê que eu quero dizer? Eu duvido, apesar de serem posts que ficaram virais, milhões e milhões de pessoas partilharam, eu duvido que os milhões de pessoas que partilharam, que seguiram esta moda, conhecem os detalhes históricos por trás dos conflitos, por trás desta confusão que está a acontecer. Não sejamos ignorantes e não sigamos a manada cegamente. Atenção, não quero ofender ninguém. Mas não sigamos a manada cegamente. Mas quantas vezes somos assim? Quantas vezes nós somos assim? Com sede de poder? Não, porque eu vi agora nas notícias, como assim estão a matar criancinhas? Ah, mas os outros mataram, como foi? Irmãos, isto já vem de milénios. Milénios. E não estou a dizer que o Netanyahu é o Messias prometido, ou que ele é um bárbaro. Não estou a dizer que o Hamas não é terrorista. Não estamos a falar nada disso. Mas entendam, o povo de Israel é o povo escolhido de Deus, sim. Tem direito àquela terra? Sim, foi prometida e é deles. Mas atenção, não tudo aquilo que é feito por homens, por mão humana, está legítimo. É legitimizado. Nós vemos aqui
Esta história da violação é uma delas. Vimos como resultou naquilo que Deus queria, que Deus já tinha prometido ao povo, mas foi feito em pleno pecado. E isso não é santidade. Isso não é santidade. Então gostava de desafiar-nos a conhecer a história. Conhecer a nossa história. A história do povo de Portugal. Muitas vezes levantamos e dizemos: epá, cruzadas porque éramos cristãos. O que aconteceu lá nas cruzadas? Pensamos, não, houve muito trabalho missionário. Atenção, podemos ter orgulho nas nossas origens, sim, mas também temos que ter um olho aberto, crítico e pensar: olha, se calhar isto não esteve tão correto, e olha, vamos para a frente e vamos aprendendo, e a vontade de Deus há de se cumprir. Nós vamos prestar atenção em tudo aquilo que aconteceu. Não nos aliando em partidos políticos ou nada parecido. Mas sendo honestos e exercitando o nosso entendimento. Pensando, olha, aqui estive mal, vamos fazer bem para a próxima. Porque para ambos lados, para todos os lados, isto pode ser manipulado. Então, irmãos, vamos parar e vamos pensar: não, isto não é sobre defender uma bandeira ou outra. É sobre usar a massa cinzenta. Ter uma capacidade analítica de poder ver as coisas. Porque senão uma pessoa pega aqui e abre a Bíblia e pensa: pois, a Bíblia está a falar de violação, Deus permite. Deus permite. Pensamos a Diná, que era aqui uma troca, pensamos: Deus não se importa com mulheres. Pensamos: Deus abençoa os esforços daqueles que agem com justiça pelas próprias mãos. Irmãos, vamos exercitar o nosso entendimento. Vamos exercitar o nosso entendimento e não vamos dar espaço ao nosso coração para um sentimento vingativo, para um sentimento de orgulho, para um sentimento de sede de sangue. Chama-me muita atenção que Jacó, um homem que por toda a sua vida ele era conhecido por ser um aldrabão, manhoso, sedento de poder, faminto por dinheiro e manipulador. Jacó, com já alguns anos de vida, ele é aquele que tem um sentido sensível à autoridade e santidade requerida por Deus, que é a verdadeira autoridade em todo o universo. Este homem que era conhecido por ser um aldrabão, manhoso, o que fosse. Deus fez um trabalho tal na sua vida que ele para e diz: olha, vou obedecer a Deus, vou adorar a Deus. Este Deus que, olhando para a minha história, conhecendo a minha história, sei que Deus lá esteve, ele deu provas da sua fidelidade. Ele manda a sua família purificar-se, abandonar a idolatria, apresentar-se em condições ante Deus que ouviu a sua angústia e que por todo o caminho esteve com ele. Quão importante tem sido para nós andarmos purificados? Se queremos ser bem-sucedidos na nossa vida, mas que importância tem para nós andar em pureza? Jacó entendeu: olha, estivemos mal, Deus chama-nos à comunhão para com Ele, mas é necessário 3 coisas: exterminar a idolatria, purificar e mudar. Aqui neste caso ele disse roupas mudadas, vamos chegar a falar neste tema. Mas ele manda a sua família purificar-se, abandonar a idolatria e apresentar-se em condições ante Deus. Quão importante tem sido para nós andarmos purificados? Quando nós pensamos em andar em santidade, talvez pensamos: o radical da palavra santidade é santo, e o santo está ali na Igreja Católica, e é aquela imagem aqui que custa muito dinheiro, e é uma porcelana, santo, limpinho, isto é santo. Irmãos, nós somos chamados a ser santos, porque aquele que nos chamou é santo. Santo significa criarmos uma aversão ao pecado, separado para algo, para uma missão. Isto é ser santo. Irmãos, se nós cremos em Cristo, nós somos santos. Fomos separados do pecado. Não somos chamados a andar no pecado, somos chamados a ter esta aversão ao pecado. Bem, muitas vezes temos algum deleite. Parece que estamos a viver aqui uma dicotomia. Isto é muito paradoxal, é contrário. Eu sou santo, mas estou-me a deleitar do meu pecado. Deus nos chama à comunhão com Ele. E para a comunhão com Deus, devemos exterminar o pecado. Quão importante tem sido para nós andarmos purificados, livres de pecado, podendo olhar nos olhos de qualquer um, olhos nos olhos, cantar as letras que aparecem neste televisor sem ser um hipócrita. Quão importante isso é para mim? Ser um pai, um marido, uma esposa, uma mãe, um filho que está a ser luz em casa.
Saber que podemos orar e que não há nada que impeça a nossa oração. Dizer que eu adoro a Deus e obedeço à sua palavra é um tema sério. Nós gostamos de usar a nossa pulseira dos cristãos, o colar dos cristãos, tem aqui a cruz. Não, vai à igreja, sou uma pessoa. O facto de eu dizer que adoro a Deus e obedeço à sua palavra, isto é um tema sério. Jacó entendeu a importância deste feito. E a sua prioridade foi exterminar a idolatria. Qual é a idolatria que existe na minha vida que eu devo exterminar? São as minhas posses, a minha carreira, a minha reputação. O que é que eu idolatro? O meu tempo livre, o meu conforto? Eu devo amar somente ao Deus Santo. Purificação. Estou sensível a todos os dias, à noite, chegar e, Senhor, fazendo uma revisão aqui do meu dia, estive mal nisto e nisto. Amanhã tenho que me pôr a contas com tal e tal pessoa. Antes de dormir, tenho que me virar e pedir perdão à minha esposa. Estar digno diante de um Deus Santo. Isso deve ser a nossa prioridade. Diz aqui, quando Jacó os chamou à sua família, ele diz no versículo 2 do capítulo 35, então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: lançai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, purificai-vos e mudai de roupa. Não quero utilizar esta passagem para tentar dizer aquilo que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que Jacó disse: filhos, vocês estão aí com a vossa túnica, mas agora vão pôr um fato e gravata, porque agora vamos ali para a igreja. Não é isto que quer dizer. Não está a falar de um dress code específico para a igreja, mas nós vemos um cuidado na nossa apresentação ante Deus. No sentido de roupas mudadas, uma intencionalidade quando nos apresentamos a Deus. Não está aqui a dizer que t-shirt é do diabo e que gravata é que leva para o céu. Não está aqui a dizer nada disso. Mas uma intencionalidade quando nos apresentamos ante Deus. Não é de qualquer maneira que chegamos ante Deus. E atenção, se ainda não perceberam, eu não estou a falar de roupa apenas. Nem somente roupa é o mínimo. Uma intencionalidade quando nos encontramos com Deus. Seja ela de estado de pureza, seja ela de estado mental, enquanto a idolatria, aquilo que é prioridade do nosso coração. Como nos apresentamos a Deus? Somos descuidados, respeitamos quem Deus é, temos postura ante Deus. E mais uma vez, não quero fazer teologia aqui de onde não vem. Então pensemos, o que é uma postura correta ante Deus? E apliquemos. Se estamos mal, estou certo que o Espírito Santo há de nos mostrar: olha, estás mal, muda isto. Mas a postura que nos apresentamos ante Deus é importante. Quando Jacó faz isto com toda a sua família, Deus reafirma a sua promessa. E Deus não reafirma a sua promessa com Jacó porque ele tem um prazo de validade. Ele diz: olha, agora vou fazer uma extensão aqui ao nosso contrato e vou voltar-te a prometer. Não. Deus ele reafirma a sua promessa para que Jacó pudesse relembrar quem Deus é e aquilo que Deus pode fazer. E para que Jacó fosse relembrado quem ele é e o quanto Jacó depende de Deus. Agora troquemos Jacó e coloquemos o nome de cada um de nós. Quando lemos a Bíblia e talvez falamos: epá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque tudo aquilo que quer ver o seu filho, porque tudo aquilo que o Senhor é meu pastor, não, todas as coisas de criança, quem sabe fazer o bem não faz, não entendo. Irmãos, não é que nós devemos ter esta sede de ir por trás de coisa nova. Há muita gente: não, quero uma nova experiência, quero ouvir uma nova coisa. Nós vimos aqui tantas vezes, Deus se apresentou a Abraão e repetiu a mesma promessa. Deus se apresentou a Isaac e repetiu a mesma promessa. Deus se apresenta a Jacó e repete a mesma promessa. Para que Deus estenda a sua promessa? Não. Mas para que cada um tivesse a oportunidade de parar e relembrar quem Deus é. Então, irmãos, quando olhamos a Bíblia, estamos em contato com Deus, cantamos, estamos na igreja, estamos em conversa com algum irmão, não temos uma postura de: isso eu já sei, isso eu já ouvi. Irmãos, que cada vez que nós ouçamos a palavra de Deus, que nós nos relembremos quem Ele é e aquilo que Deus pode fazer. E que nós nos lembremos de quem nós somos e quanto dependemos de Deus. Eu gostava de convidar os irmãos desta congregação
para este tema da sensibilidade e ação. Conhecemos a história, exercitamos o nosso entendimento, mas que tudo isto, não sejamos uns grandes crânios, já conseguimos debater com qualquer um sobre teologia, porque conhece a história, tem aqui um momento muito ativo. Mas que, como Jacó, possamos permitir que Deus crie em nós uma sensibilidade que passa a ação. Estamos sensíveis àquilo que é a vontade de Deus e agimos enquanto isso. É necessário eliminar alguma idolatria que está na minha vida, elimina. É necessário purificar, vamos purificar, pedir perdão a quem seja, restituir aquilo que tiver que fazer. Mas eu gostava de convidar esta congregação, incluindo-me a mim, primeiramente. E o convite é que possamos procurar o entendimento e a sabedoria. A sabedoria não vem pelos anos de experiência e nem vem com os erros que cometemos. É possível vivermos muito tempo e não aprendermos nada. É possível cometermos vários erros e voltar a cometê-los. O entendimento e a sabedoria estão a uma oração de distância. Tiago 1,5 diz: aquele que quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não pede nada em troca. Tiago 1,5. Duvidas? Abre em Tiago 5 e has de ver. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não pede nada em troca. Não nos distraemos com modas, mas naveguemos através de um GPS divino, no sentido de instrução que vem de Deus e não nosso, não do nosso coração. Sem cair. Que sejamos humildes. Eu gostava que pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Oseias. Oseias talvez pode estar bem difícil para alguns encontrarem. Oseias faz parte dos profetas menores. Qualquer coisa, cantamos a musiquinha desde Gênesis. Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Ruth, Salmão, Samuel, Reis, Crônicas, Crônicas, Êxodo, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Estamos em Oseias? Oseias, para quem tiver curiosidade, Oseias tem uma história belíssima e complicada. Ele recebe a missão por parte de Deus de casar com uma prostituta. E mais não digo, quem tiver curiosidade, leia Oseias, há de se vislumbrar com esta história de amor. Mas Oseias 1,6 chama a atenção ao povo. Chama a atenção ao povo de Israel, que diz o seguinte: vinde e voltemo-nos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das feridas. Depois de 2 dias, Ele nos vivificará. No 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como o sol nascente, a sua vida é certa. Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a névoa da manhã e como o orvalho que logo se acaba. Por isso os abati por meio dos profetas. Matei-os pela palavra da minha boca, e os meus juízos a teu respeito sairão como luz. Pois quero misericórdia e não sacrifícios, e conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Irmãos, nós estamos numa postura ante a vida, em que para ser cristão é difícil. Eu tenho que fazer um sacrifício tal, tenho que fazer a tal caminhada à peregrinação, joelhos. Eu não queria dar oferta, mas tenho que dar oferta na igreja, porque tem ali uma caixinha. Tal irmã precisa de boleia para algum lado. O outro irmão não precisa de ajuda para estudar. Irmão, se a tua postura ante o cristianismo é que agora tens que viver em sacrifícios, então não entendeste nada. O versículo 6 diz o quê? Pois misericórdia quer, e não sacrifícios, e conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Quando Jesus ele está a enfrentar fariseus, em Mateus 9, e desta vez eu vou ler para não se perderem, Mateus 9, do 9 até o 13 diz: saindo Jesus dali, ele viu um homem chamado Mateus, sou eu, que estava sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E estando Jesus à mesa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa, juntamente com Jesus e os seus discípulos. E vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que é que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E depois, e aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Mateus, ele era um cobrador de impostos, um traidor à pátria.
roubava ali umas quantas coisinhas do seu povo, cobrava os impostos extras, os romanos diziam, olha, tudo aquilo que tu conseguires aqui para o imperador é isto, ok? Esta porcentagem, aquilo que conseguires a mais é teu. E Jesus chamou este Mateus para que fosse um discípulo. Talvez fosse aqui na igreja, não, como assim? Esse é todo aldrabão, não, Deus. Mas Jesus chamou para o seguir, para que a sua vida pudesse ser transformada. E Mateus o que é que faz? Senhor, eu tenho mais uns amigos aldrabões também. Podemos organizar aqui um jantar aqui em casa, que eles também precisam. E foi realmente ali um jantar de uns corruptos, uns bandidos, todos uns criminosos. E sentaram. E os fariseus disseram assim, olha só, como assim ele é o mestre e está a comer aqui com eles? E Jesus, ele diz estas belas palavras. Ide e aprendam aquilo que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Nós não estamos aqui na igreja por sermos justos. Não somos os bonitões, não somos os da elite. Não somos. Nós estamos aqui porque somos pecadores. Tal como aquela reunião de aldrabões que ali estavam. Somos pecadores. Mas Jesus salvou-nos do nosso pecado. Para que possamos resgatar a outros. Para que possamos resgatar a outros. Irmãos, vamos exercitar o entendimento. Para podermos conhecer a história e não irmos atrás de modas, não irmos atrás de shows, não irmos atrás de campanhas políticas, não irmos por nada disso. Vamos conhecer a história. E que, exercitando o nosso entendimento à luz, conhecendo a palavra de Deus, nós possamos ter uma ação sensível, tal como Jacó teve. Olha, isto esteve tudo mal, Deus chama-nos ao convívio com Ele, então vamos nos purificar, vamos passar a ação. E como Deus quer, vamos nos submeter a eles. E quando estivermos numa posição em que, estou contas com Deus, estou a desfrutar desta paz, é continuarmos a procurar mais pecadores e chamar os nossos amigos mais vândalos e chamar a nossa colega com pior reputação, aquele colega mais chato do trabalho. Devemos chamá-los para que conheçam a luz. Meu Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque, Senhor, Tu deste-nos a capacidade de raciocínio. Pai, ajuda-nos. Enquanto encaramos coisas que acontecem neste mundo, a maior parte delas de origem pecaminosa, Pai, custa-nos acreditar que a Tua vontade há de prevalecer, mas a Tua vontade sempre prevalece, Pai. Não há nada que nós possamos fazer que realmente possa frustrar os Teus planos. Tu tens Senhor, Tu és a definição de soberania. Tudo aquilo que nós conhecemos são meras manipulações, meros poderes terrenos, Pai. Ajuda-nos a confiar na Tua soberania, a confiar na Tua palavra. Mas, Senhor, transforma o nosso coração. Que tenhamos um coração sensível, Pai. Que realmente, quando queremos ser sal e luz, Senhor, que sejamos verdadeiramente sal e luz, Pai. Que brilhemos a Tua luz. Que sejamos o Teu sal e não uma marca branca, uma falsa santidade. Sabemos que estamos longe disso, Pai. Mas ajuda-nos a percorrer este caminho. Senhor, ajuda-nos também a perdoar irmãos que já falharam connosco. Senhor, ajuda-nos a ter misericórdia de ver, assim como fizeste na vida de Jacó. Jacó, vários anos passou com uma reputação tão horrível, mas que Tu fizeste um trabalho na sua vida. Pai, obrigado. Obrigado por tudo aquilo que Tu nos ensinas através da Tua palavra. Oramos assim pedindo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, enquanto os irmãos do louvor vêm para cá, leitura familiar. E aqui já aviso, daqui a 2 semanas acabamos Gênesis. Ok? Semana que vem. Aí está, e podem pensar, poxa, mas o objetivo de fazer o panorama bíblico eram os 2 aninhos e Gênesis levou meio ano. Os irmãos do louvor Gênesis levou meio ano. É preciso, ok? Assim como não adianta, olha, vi um teto muito bonito, vou querer começar a construir uma casa, vou começar pelo teto. Não, a fundação tem que estar ali firme. Gênesis faz parte da fundação. É muito difícil entendermos tudo aquilo que é o Antigo Testamento e muitas das coisas que aparecem no Novo, se nós não entendermos bem esta dinâmica do Antigo. O povo de Israel, acredito que agora muita gente agora já diz, poxa, já tenho aqui, vou ter aqui um diploma na igreja sobre o povo de Israel, já sei aqui a história toda. Ainda há muito mais para saber, irmãos. Então, leitura familiar da próxima semana, Gênesis 37 até ao capítulo 47, versículo 27. Okay? São 10 capítulos, leem-se bem porque é uma história muito dinâmica. Vamos estar a falar de José. José é uma vida incrível. Gênesis 37, do versículo 1 até ao 47, versículo 27. Deus nos abençoe.